Recados e relatos. Recados e relatos. Quem dera à volta da fogueira poder sentar. Venha singular a luz do luar e ouvir as melhores histórias, Poesias radionovelas e muita música para relaxar. Ouvir contar contos de Xangri-Lá e todas as estrelas lá do céu somar. Aqui você encontra um passado transformado no presente. Recados e relatos. Recados e relatos. Olá amigos, boa disposição para todos vocês e votos de um dia abençoado. Que a paz do Senhor esteja sempre presente em vossas vidas e que o amor seja o elemento consistente para um viver feliz. Como sempre, estou de volta para a nossa 8ª edição de Recados e Relatos. Hoje, eu trago como tema do dia um assunto intitulado Como lidar com a solidão. Mais adiante, terei o prazer de lhe apresentar o 5º capítulo dos 23 Passos para o Sucesso e a realização do escritor Robert Lamson. Uma voz atrativa e um discurso claro. O título do 5º capítulo. No final da nossa viagem, vamos relaxar com poesia. Vamos então abrir o nosso espaço com essa linda melodia para acalmar o espírito.
relaxe, se acalme. Deixe que os meus dizeres tragam o melhor conforto em sua vida. Seja feliz para sempre, amando a si mesmo. Desperte para a vida e viva com alegria, desfrutando dos melhores momentos que ela te oferece. A alegria de recordar o passado nos dá o prazer de voltar aos bons tempos, aos bons lugares, rever os amigos e buscar as brincadeiras que fazíamos na infância. Que saudade do tempo! Que saudade dos meus pais! Que saudades dos meus irmãos, dos meus amigos, da minha terra, da minha infância, da minha primeira escola. Terá algum amigo por aí que se lembre de mim? Tenho saudades de vocês, de brincar a cabra cega, do jogo do ringue, o passarão, a macaca, o taco quieto, o bica-bidon, enfim. Eram tantas brincadeiras que quase não recordo. Apenas vossos rostos e nomes ficarão gravados na minha memória. Por isso, jamais vos esquecerei. A.R. Espero que estejam a ter um dia agradável. Vamos então ao tema do dia. Como lidar com a solidão. A solidão é um sentimento que muitas pessoas estão enfrentando atualmente. Sentir-se só não é algo que deve ser deixado de lado ou simplesmente ignorado pelas pessoas. Afinal, a solidão é um sentimento que afeta a saúde mental, uma vez que muitas vezes está ligado à tristeza. Vamos ouvir o que os especialistas dizem sobre a solidão. A solidão é um sentimento de desconexão com o meio que te cerca. Nem sempre quem sofre de solidão está sozinho, pois há uma diferença entre solidão e solitude, que falarei mais adiante. É muito comum sentir a solidão em algum momento da vida, sobretudo em tempos de tristeza, desamparo, confusões. A solidão pode ter um significado completamente diferente dependendo de quem sofre ela. Por vezes, a solidão é um sintoma de um problema ou até mesmo de um transtorno por trás. Por isso, é importante buscar a avaliação de um profissional da psicologia para compreender bem o que é
para você e o que está por trás dela. Por que nos sentimos sozinhos? Realmente, há inúmeras razões que nos sentimos sozinhos. A solidão se manifesta em momentos em que se sente perdido ou sem nenhum suporte na vida. Às vezes, essa sensação de desamparo provém de não se encaixar em nenhum determinado grupo de pessoas. Por outro lado, a solidão pode surgir em momentos que nos apercebemos distantes de nós mesmos, como uma fuga ou falta de clareza sobre nosso ser. Segundo profissionais da psicologia, algumas causas comuns para a solidão são: primeiro, não dividir a residência com mais ninguém. Morar só é um refúgio para muitos, mas um terror para outros. Mas acontece que a solução para a solidão de quem mora só nem sempre está em dividir o teto com mais alguém. Lembre-se, há uma diferença entre solidão e solitude. Mesmo que se opte por morar com alguém, a solidão pode persistir caso ambas as partes vejam o mundo de forma diametralmente opostas. Segundo, medo dos julgamentos. Uma das causas frequentes da solidão é a ansiedade em relação ao que os outros podem pensar de você. Ou seja, por medo de ser julgado, evita-se o contacto social e com as pessoas, gerando uma interiorização que pode provocar a saúde mental. É verdade que quando não conversamos com ninguém, não discursamos em público, nem apresentamos aos outros nossas opiniões, as possibilidades de sermos criticados diminui, mas o preço disso muitas vezes é sentir-se só. Terceiro, baixa autoestima. A solidão pode estar à base de um reflexo de questões internas ainda não resolvidas por alguém. Por exemplo, uma pessoa que sofre com baixa autoestima pode pensar que não é boa o bastante para estar com determinadas pessoas ou que não tem o perfil certo para estar em um local. Isto tudo pode levar alguém a sofrer com a solidão. Quais são os tipos de solidão? Além da divisão pelos tipos de causas, a solidão pode ser classificada. Estabelecer bem quais são os tipos de solidão ajuda na hora de saber se esse sentimento deriva de um transtorno como a depressão ou se é um momento de tristeza que alguém está passando. Aqui estão 3 tipos de solidão, segundo o grau de intensidade. Leve, com presença de pensamentos negativos. Mediana, presença de pensamentos negativos que trazem sofrimentos. Intensa, pensamentos negativos que trazem profundo sofrimento e sensação de que não há esperança ou possibilidades de resolução. Agora, vou referenciar a diferença entre solidão e solitude. Na busca pelo autoconhecimento, autoestima e autoamor, é importante ter momentos de interiorização. Afinal, é quando estamos a sós que podemos ouvir a voz interior, por assim dizer. Para que você possa usufruir desse momento de intimidade consigo, é preciso entender bem a diferença entre solidão e solitude.
A principal diferença é que a solidão é um sentimento que tem efeitos ruins para a saúde mental, enquanto a solitude é positiva para o bem-estar. Ou seja, a solitude é um desejo por estar só, a fim de desenvolver algum aspecto da sua personalidade. Assim, é na solitude que se deixa a agitação do dia a dia a abrandar para compreender o que está acontecendo com o nosso ser. A solitude tem um significado oposto e positivo. Nesse caso, o indivíduo quer estar sozinho, cultivando sua particularidade e pensando em seu desenvolvimento. Um simples gráfico nos mostra como comparar esses sintomas de uma forma devidamente classificada. Vamos então assim ver o oposto de solidão, que é solitude. Solidão, sensação ou condição de pessoa que vive isolada do seu grupo. Solitude, condição de quem se isola propositadamente ou está em um momento de reflexão e de interiorização. Solidão. A pessoa não está necessariamente sozinha para sentir solidão. Solitude. A solitude envolve estar só para entrar em um processo de autoconhecimento. Solidão. A solidão sofre forte influência da mente inconsciente, a qual impulsiona a pessoa a isolar-se. A solitude é uma ação consciente de isolamento a fim de interiorizar-se em um momento de reflexão. A solidão é ruim para a saúde mental, pois sensações e sentimentos ruins como a tristeza são alimentados. Solitude é positiva para a saúde mental, uma vez que permite descobrir características boas de personalidade de quem se interioriza. Quais os impactos da solidão? Os impactos da solidão estão diretamente relacionados à causa desse sentimento, isto é, as implicações da solidão dependem dos motivos pelos quais alguém sente tristeza em estar em desconexão. Alguns dos impactos mais comuns da solidão são ansiedade, depressão e estresse. Sentir-se ansioso é pensar em excesso naquilo que pode acontecer. Assim, a ansiedade muitas vezes é reflexo da solidão, uma vez que o processo de interiorização pode se dar por medos de julgamentos, de comentários, críticas, entre outras interações negativas. Uma das frases mais poderosas que refletem a ansiedade da solidão é estar no presente, mas pensando no amanhã. A depressão é um transtorno da mente e tem várias causas, como a depressão após parto, dificuldades financeiras e desemprego, e tem como principal impacto a solidão. A pessoa tem a tendência de se isolar e aumentar as preocupações, causando assim a depressão. O estresse surge quando a solidão causa uma série de impactos no nosso corpo, no que tange a produção de hormonas e libertação de neurotransmissores. Nesse sentido, o aumento da liberação do cortisol, o hormônio do estresse, causa maior irritabilidade e gera intolerância à frustração em quem sofre com a solidão. É possível sentir solidão a dois? De fato, uma diferença importante entre solidão e solitude é que esta exige estar só, enquanto aquela pode ser experimentada mesmo a dois. Nesse sentido,
A solidão pode surgir mesmo morando com quem você se relaciona, ou seja, a solidão a dois é uma possibilidade. Embora a desconexão entre parceiros possa acontecer por rompimento da confiança, quebra das expectativas e até mesmo brigas frequentes, um ponto importante pode ser observado: a linguagem do amor. Segundo Gary Chapman, autor americano que escreveu o livro As 5 Linguagens do Amor, caso o parceiro ou a parceira não identifique e busque nutrir a linguagem do amor específica do cônjuge, pode ser que a solidão surja em um casal. As 5 linguagens do amor são as seguintes. A número 1, tempo de qualidade. Número 2, palavra de afirmação. Número 3, presentes. Número 4, toque físico. E número 5, serviços. Portanto, a fim de evitar a solidão de uma das partes do casal, perceber qual é a linguagem do amor do companheiro ou da companheira é crucial para não gerar solidão e tristeza no outro. Quando a tristeza e a solidão são depressão. Embora exista uma linha tênue entre solidão e depressão, eles não são sinônimos. A solidão é sentimento que causa muitas vezes a tristeza, mas não incapacita a pessoa que sofre de realizar as principais atividades cotidianas. Por outro lado, a depressão é um transtorno cujo diagnóstico é dado por um médico e leva em consideração os prejuízos que aquele estado tem, não só para quem sofre, mas também para as pessoas ao redor. Um sintoma bastante característico da depressão é a chamada anedônia, que basicamente é a falta de prazer em realizar atividades que antes eram satisfatórias. Por isso, a depressão é a principal causa da incapacidade em todo o mundo, segundo dados da OMS, Organização Mundial da Saúde. 4 dicas para superar o sentimento de solidão. Agora que você já sabe quais são as causas e impactos da solidão, provavelmente quer saber como superar esse sentimento que muitas vezes é sinônimo de tristeza. Aqui estão. Primeiro, fazer terapia e outras ajudas especializadas. Buscar ajuda especializada é uma das melhores decisões que você pode ter caso esteja sentindo solidão. Afinal, é através das sessões de psicoterapia que se pode detectar qual é a causa da solidão e assim fortalecer pontos como autoestima, autoconfiança, completude de sentido e autoconhecimento. Além do psicólogo ajudar a superar a solidão, ele irá encaminhar seu caso para outros profissionais da área de saúde, caso seja necessário. Por exemplo, pode ser que a solidão esteja associada a um caso de depressão que precisa de uma avaliação psiquiátrica. Segundo, procure um pet. Ter um animal é uma excelente forma de preencher o espaço criado pela solidão. Afinal, os animais de estimação vão muito além de criaturas fofinhas. Os pets são companheiros e carinhosos, fazendo muito bem para quem está em um estado de solidão. Terceiro, busque por hobbies e reuniões virtuais. Certamente, um aspecto importante de vida é ter válvulas de escape para relaxar e sair um pouco da rotina. Os hobbies podem suprir exatamente esse papel. Buscar pessoas que compartilham desses gostos pode ser uma forma interessante para sair da solidão. Quarto, leia um livro que te faça bem.
Ler é ter contato com outros mundos, outras visões e outros pensamentos. De forma indireta, ler é encontrar com outras pessoas, pois ao exercer essa atividade, você entra em uma interação com o autor e com os personagens da história. E foi o nosso tema do dia: como lidar com a solidão. Recados e relatos. Recados e relatos. Nada poderá me afastar de ti. Nesta vida peregrina que estou vivendo aqui, me envolve nos teus braços, me esconde, ó Pai. Só contigo saberei que protegida estou das ciladas que não vejo, mas a ti visível está. E sem tua mão amiga eu perecerei. Mas eu sei que observas o meu coração e que sondas o desejo nele que é de te servir. Sou carente do teu amparo, sou criança desprotegida aqui e necessito do teu olhar em mim, pois me alegro em tua presença, ó Deus, em tua face me regozijo, ó Rei, e sei que em breve em tua presença adorarei. Nada poderá me afastar de ti. Nesta vida peregrina que estou vivendo aqui, me envolve nos teus braços, me esconde, ó Pai. Só contigo saberei que protegida estou das ciladas que não vejo, mas a ti visível está. E sem tua mão amiga eu perecerei. Mas eu sei que observas o meu coração e que sondas o desejo nele que é de te servir. Sou carente do teu amparo, sou criança
tua presença, ó Deus, em tua face me regozijo, ó Rei, e sei que em breve em tua presença adorarei. Em tua presença adorarei. Em tua presença adorarei. 23 passos para o sucesso e a realização. Uma voz atrativa e um discurso claro. A importância de um bom discurso. Quando você fala, você murmura, gunha, ou sussurra, ou grita. Você é compreendido pela primeira vez. A sua voz é atraente ou os outros se assustam quando você fala? Um bom falar melhora a personalidade. Isso coloca-te acima da multidão e poderá abrir caminhos para promoção e maior segurança. Quer você goste ou não, as pessoas julgam você pela sua voz e pela qualidade do seu discurso. Se um empregador está a considerar 2 candidatos para um cargo ou promoção e eles têm as mesmas qualificações, não é provável que seja escolhido o que melhor fala. Muitas vezes, a fala é mais importante que a aparência pessoal. Imagine 2 homens que se levantam para falar numa reunião pública. Um deles está mal vestido, mas a sua fala é clara e contundente. Ele receberá respeito e atenção dos presentes, apesar da sua aparência. O outro, imaculadamente vestido, falando de maneira desleixada e quase inaudível. Ele será imediatamente ignorado e provavelmente rejeitado com insultos. Sem dúvida, o seu discurso é a sua ferramenta para convencer os demais. O discurso atraente é particularmente importante. A própria reputação da sua empresa pode depender da clareza e da atratividade da sua voz. Só por isso é necessário transmitir cortesia, interesse, prazer, boa vontade e uma impressão de eficiência. Na vida social, embora as pessoas sejam sofridas, uma voz clara é agradável, é um grande triunfo. A fala grosseira ou indistinta nos torna queridos por poucos. A voz humana é capaz de emitir um som bonito, mesmo na fala diária. Quanto tantos sons ao seu redor, estridentes e feios, por que não começar a se orgulhar da qualidade da sua voz?
As causas de um falar deficiente. A fala deficiente tem duas causas básicas: meio ambiente e preguiça. Uma vez que você deseja melhorias, um ambiente inútil não precisa mais afetá-lo negativamente. Em vez disso, deixe que isso funcione como um estímulo para melhorar a sua fala. A língua e os lábios, como água, seguem um caminho de menor resistência. A menos que você determine o contrário, eles o trairão. Sua fala continuará a ser, ou poderá se tornar desleixada. Exercícios para melhorar a fala. Os músculos frouxos dos lábios, língua e bochechas podem se tornar tonificados da mesma forma que os outros músculos, através dos exercícios. A forma mais fácil e agradável é ler em voz alta. Primeiro, leia vários parágrafos em voz alta, o suficiente para ser ouvido em uma pequena sala. Em seguida, repita mais lentamente, enfatizando cada sílaba e mais enfatizando as consoantes, principalmente as iniciais e finais. Você pode achar que isso parece ridículo, mas preserve. Um batedor praticando tacadas diante de um espelho parece ridículo, mas não quando, como resultado, ele salva uma partida. A bailarina, da mesma forma, passa inúmeras horas em exercícios rigorosos e autodisciplinados. O outro exercício para desenvolver o tom e a ressonância é relaxar confortavelmente e respirar fundo. Então, com os maxilares cerrados, leia em tom monótono, enfatizando cada sílaba igualmente até que a respiração se esgote. Respire novamente e leia mais da mesma maneira. Segure cada sílaba por 2 segundos. Procure sons fortes, constantes e vibrantes. Trabalhe pelo menos 2 parágrafos e depois releia-os em voz alta da maneira normal. Se o exercício for feito corretamente, haverá maior riqueza e ressonância na voz. Para desenvolver os músculos que controlam a mandíbula e os lábios, faça o seguinte 6 vezes ao dia. Primeiro, empurre os lábios para frente na posição de assobio. Em seguida, traga de volta um sorriso artificial. Segundo, balance a mandíbula para o lado, como um grasnido ou ruminando. Terceiro, continue abaixando a mandíbula o máximo que puder. Quarto, repita as palavras mover-se, casa, assobiar, correr, cair, entorpecido, apático. Enfatize demais o movimento dos lábios. 5. Massageie as bochechas. Os elementos de um bom discurso. Uma boa fala implica clareza, variedade, tom e fluência. Procure introduzir esses elementos desejáveis em seu discurso. A clareza surge quando você enuncia vogais e consoantes correta e adequadamente, e é, em grande parte, uma questão de controle dos lábios e da língua. Isso só vem com a prática. A variedade é o próximo requisito para um bom discurso. A fala monótona é mortal.
A variedade o torna interessante e atraente. Varie o tom, a velocidade, a ênfase, o volume e a maneira. O tom, às vezes, usa notas altas, às vezes baixas. E, claro, todas aquelas intermediárias. A velocidade. Varie a velocidade da sua fala. Algumas pessoas falam sempre devagar, outras numa velocidade desconcertante. Visar um meio termo feliz, com excursões frequentes aos dois extremos. É quase tão impossível dizer o primeiro para rapidamente quanto o segundo lentamente. Assim, ler poesia em voz alta é excelente para induzir variedade de velocidade para não falar de outras variações. ênfase. Use a simples divisão de ênfase para alegrar seu discurso. Também o ajudará a manter a atenção e esclarecer um ponto. Eles são essenciais para falar de maneira eficaz, seja durante uma conversa ou na plataforma. A leitura de peças em voz alta também é útil neste contexto. Volume. A variação de volume ou na força da sua voz também é desejável e deve ser sempre apropriada. O que você diz pode ser brilhante, mas se perderá se não for ouvido. Certifique-se de que não está a baixar a voz no final das frases. Maneira. Certifique-se de colocar valores emocionais em sua voz. A mesma frase pode ser dita com tristeza, escárnio, incredulidade, ferocidade, despreocupação e assim por diante. Retire todos os obstáculos. Cultive na sua maioria uma voz alegre e esperançosa que revele sinceridade e simpatia. Fluência. Isso vem com um suprimento abundante de ideias e um vocabulário adequado. Isso leva à confiança que, por sua vez, melhora a fluência. Desnecessário dizer que os órgãos da fala devem ser mantidos em bom estado. Ler em voz alta durante 10 minutos, várias vezes por semana, garantirá isso, desde que estejam em boas condições. Dicas gerais. A sinceridade e a simpatia darão charme à sua voz, e isso será argumentado à medida que você cultivar um interesse real pelas pessoas. Evite sarcasmo, ironia, amargura, impaciência, raiva e orgulho. Isso tornará a sua voz áspera, amarga, fria ou sem vida. Envolver-se em teatro amador é uma forma interessante de desenvolver confiança e melhorar a qualidade e a ressonância da voz. Outra é ouvir atentamente os bons oradores. Torne-se consciente da fala. Acima de tudo, aproveite todas as oportunidades de falar em público. Uma voz atraente rapidamente deixa de sê-lo se seu dono não tiver a habilidade de falar sobre uma variedade de assuntos. A pessoa com a mente focada, entusiasta, que pensa que pode ser, rapidamente perde o apelo para aqueles que não compartilham do seu interesse. Certifique-se, então, de desenvolver interesses amplos e de se manter informado sobre os acontecimentos e tendências.
Vamos fechar este nosso programa com uma poesia de Fernando Pessoa, O Quinto Império. Triste quem vive em casa, contente com seu lar, sem que um sonho, no erguer da asa, faça ter mais rubra a brasa da lareira a abandonar. Triste de quem é feliz, vive porque a vida dura. Nada na alma lhe diz, mas que a lição da raiz, ter por vida a sepultura. Eras sobre, eras se somem, no tempo em que eras venhem. Sem descontente é ser homem. Que as forças cegas se domem pela visão que a alma tem. E assim, passados 4 tempos do ser que sonhou, a terra será teatro do dia claro, que no outro da erma noite começou. Grécia, Roma, cristandade, Europa, os 4 se vão para onde vão toda a idade. Quem vem viver a verdade, que morreu Dom Sebastião. Desejo um dia agradável para todos vocês e chegamos ao final do nosso programa. Abraços.